a Jéssica. Minha filha está aqui, mas eu quero... Gente, eu não tenho palavras assim para agradecer o carinho, né? O amor que nos envolve em Cristo, mas assim, o carinho, né? A satisfação dos irmãos, cada aperto de mão, um abraço para o nosso pastor amado aí, Marquinhos, a família. Marquinhos a gente fala irmão mesmo, não é irmão só em Cristo, é irmão mesmo. A gente tem uma diferençazinha assim, parece que é quase da mesma altura, sabe? Mas nós somos irmãos, gêmeos. Então assim, eu estou muito feliz de estar mais uma vez com os irmãos. A gente tem lá, meu pastor, graças a Deus, esteve lá com a equipe, o André, a turma lá na igreja, lá uma época. E nós temos lá nossos compromissos lá na igreja, como o pastor tem aqui, os amados têm. Mas eu falo uma coisa para vocês. O lugar que eu venho com o coração muito alegre, a satisfação é estar aqui com os irmãos. A gente sente muita alegria, pastor, e me perdoe falar assim, mas eu me sinto realmente em casa. Então, obrigado, mas eu quero passar a palavra para a Jéssica. Certamente o que Deus tem para os nossos corações, já tem colocado no coração da sua filha, né? Porque Deus é aquele que sabe o que a gente precisa, o que nós precisamos. Às vezes a gente precisa só de um abraço. Vem na igreja só para dar um abraço. Aí alguém está aqui na frente e fala assim, dá um abraço aí. Igual Deus usou. Pastor, você tem situações, não é nem palavras, é um abraço. Receber aquele abraço, Deus te enche você. Estou renovado para a glória de Deus. Por isso, o melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. E na casa de Deus, então, né? Então, eu já estou alegre, feliz e abençoado, porque nós já somos abençoados. Amém. Deus já nos abençoa. E com toda sorte de bênçãos, né? Agora o Senhor vai nos completando e vai fechando algumas lacunas. Através da sua palavra, acredito que Ele tem lacunas para fechar nessa manhã aqui. Amém? Amém. Deus abençoe os amados em nome de Jesus. Eu acho que você está direto você está passando direto. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Um bom dia a todos. Faço das palavras do meu digníssimo pai, meu pastor, as minhas palavras. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Quem lembra aqui do ano passado? Bastante gente, que legal. Fiquei feliz. Então, estou muito feliz de estar aqui mais um ano com os irmãos, compartilhando, né, desse evento, falando sobre missões, que é o que faz o coração de Deus e o meu também bater um pouquinho mais acelerado. E é uma honra, né? Desde já eu agradeço o carinho que eu sempre sou recebida aqui. A nossa família sempre é muito bem recebida, com muito carinho, com isso que é viver o reino de Deus, né? Essa união, esse calor que a gente consegue sentir uns com os outros. É relacionamento, não é só da boca para fora, mas a gente consegue sentir isso como verdade. A minha família, o tio Marquinhos, a tia Renata, Emily, o Caleb também, é parte da nossa família. E estamos muito bem recebidos também na casa deles lá. Então, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Mas antes de eu começar a falar, gostaria de chamar aqui o Christian também, que vai dar uma palavra, também é missionário, e vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Tudo bom? Vocês estão bem aí? Bom dia. Bom dia. Eu tô pensando, quem que é esse cara? Do nada, né? Tô tatuado aí. Bom, prazer estar com vocês. Eu vim acompanhando também, vim na mesma situação ali, vim acompanhando para ver Jéssica hoje. E aí me deram a honra, um convite de falar, fala o que você tem feito lá, né? Missões também, em São Paulo e tudo mais, e com sua visão sobre missões, que te trouxe até aqui. E eu vou compartilhar rapidamente, assim, com vocês, o que Deus tem feito e o que Deus tem feito na minha vida em relação a missões. Então, se puder, se tiver com a Bíblia aí, seria legal abrir 1 João 3. Aí 1 João 3, vou ler o 11, o 14 até o 16.
Então, fala assim, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aí vira a folha, em 1 João 4, versículo 7. 1 João 4, versículo 7 e 8. Alguém quer ler em voz alta? Você habilita? Manda ler. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bom, já volto nesse versículo, mas ele é extremamente importante porque eu vou falar aqui. Assim, ele é de toda a base do que Deus tem feito na minha vida em relação a isso, e não tem como falar de missões não citando esses versículos para mim. Vou falar brevemente da minha história. Eu tenho 27 anos, se não parece, tenho 27 anos. Meu nome é Christian. Eu cresci em berço evangélico, então minha mãe me levava, eu e meu irmão, desde pequenininho para a igreja. E a primeira lembrança que eu tenho assim, de igreja, eu era de uma igreja batista, era bem grande, assim, igreja era um galpão, eu era muito pequenininho, muito pequenininho. Então, encontrando ninguém aqui para dar exemplo. E daí, a minha primeira lembrança de missões, assim, veio nessa igreja. Que enviavam missionários, e os missionários voltavam, e eles vinham com aquelas roupas, assim, dependendo do lugar que eles iam. Eu lembro de um casal específico que eles foram para a África, eles voltaram com aqueles vestidos todo coloridos, assim, e aquilo me chamou a minha atenção, assim, eu era bem criança, e acho que a gente funciona bem de forma visual. Não sei se eram as roupas coloridas, não sei o que era, mas aquilo ficou na minha mente. Então, desde aquele momento, acho que missões foi plantada no meu coração ali. Eu fui crescendo, né? Então, como eu não entendia muito o que eram missões, não sabia muito, nunca tinha estudado, para mim, o ápice de missões virou ir para a África, porque era a lembrança que eu tinha e era o que eu queria para a minha vida. Então, eu comecei a sonhar, eu quero ir para a África, eu quero ir para a África. Mas era só um desejo, porque na minha cabeça era o que eu tinha como missões, assim, né? O que eu tinha... Se falava de missões para mim, era isso. E aí eu fui crescendo, então eu nasci em São Paulo, com 8 anos eu fui pro Rio, aí cresci minha adolescência na igreja, e por volta de 15 anos eu fui para uma outra igreja aqui no Rio já, foi onde eu passei praticamente quase 10 anos da minha vida. E lá era uma igreja que tinha mais abertura para isso, para missões, para trabalhos, para missões urbanas, para trabalhos propriamente na própria igreja, ou enviar pessoas para fazer missões em outros lugares. Então eu fui inserindo um pouco mais nesse contexto, então fui entendendo o que era. E eu acredito que quem tem o coração predisposto para missões, quem o coração arde para isso, você automaticamente já tem aquele coração de servir, de querer fazer, de servir as pessoas, servir a igreja, e não foi diferente comigo. Então, desde sempre lá, eu servia no som da igreja, aí eu fui pro telão também, e até que eu cheguei no louvor. Então, comecei a servir no louvor, eu toco bateria, ou tento, né? E aí, desde então, comecei a tocar na igreja, e aí surgiu a oportunidade de viajar, tocando. Então, nesse contexto, eu fiquei 2 anos, e aí, por isso, eu consegui conhecer um pouco, parte do Brasil, assim, conheci várias pessoas que hoje faz parte da minha caminhada também, amigos de outros lugares. Então, eu fui inserido no contexto de missões tocando. Fiquei praticamente 2 anos direto, tocando. E era algo que eu já gostava muito de fazer também, porque o músico sabe, né? A gente gosta de tocar, né? Então, tocar em outros lugares e conhecer outras pessoas através disso também é maravilhoso. Então, Deus me deu a oportunidade de fazer isso também. Paralelo a isso, eu comecei a fazer uma faculdade. Eu fazia faculdade de administração.
E eu cheguei, eu fiz 1 ano de administração. Daí surgiu uma oportunidade para mim de viver ministerialmente tocando. E aí é a minha experiência, acho que eu não aconselharia isso a ninguém, foi a minha experiência com Deus naquele momento da minha vida, onde eu poderia continuar a faculdade, eu tinha um trabalho bom assim para a minha idade, né? Ou largar tudo e falar, não, é isso que eu quero e vou fazer isso. E então eu orei, eu entrei no propósito, eu e minha mãe, e aí Deus respondeu a gente. Na época, assim, foi a minha experiência. Deus, ele nos respondeu assim, que ele não podia escolher, ele não podia mostrar eu trabalhando ou eu tocando. Porque as coisas de Deus, elas não funcionam como uma opção. Ah, não estou fazendo nada, então é uma opção que eu tenho para fazer. Eu acredito que missões nunca vai chegar assim para a sua vida. Ah, não estou fazendo nada, vou fazer. Eu acredito que as coisas de Deus, elas a partir de uma escolha. Então, normalmente, até na Bíblia, geralmente, os 12, desde o princípio, assim, geralmente as pessoas têm que largar alguma coisa, né? Para fazer missões ou para seguir algum ministério. Acho que as pessoas, a gente vê o pastor Renato ali, uma honra estar inserido nessa família, conhecendo eles. Acredito que o senhor não chegou aqui à toa, né? Acredito que foram muitas escolhas no caminho, e acho que cada um tem as suas escolhas, e mesmo das mais pequenas até as maiores. Então eu acredito muito que as coisas de Deus são assim. E quando a gente fala de missões, provavelmente você vai fazer muitas escolhas. Vai ter que fazer muitas escolhas e talvez nem todas vão ser muito fáceis. Talvez a maioria vai ser bem difícil. Então acho que a oração é a base de tudo, assim, em Deus, para fazer esse tipo de escolha. E aí uma coisa que eu queria deixar assim, um pensamento para vocês, um detalhe. Cuidado com a motivação do coração. E eu estou falando de experiência própria. Porque depois desse tempo eu queria para uma base missionária. E Deus me deu uma base missionária e tudo mais. Posso ter um pouquinho mais aí, né? Tudo bem? Meu Deus, vamos lá. Não, tá acabando já. E daí, só que eu tinha uma motivação errada. Às vezes a gente tem o nosso coração, né? Às vezes a gente tem uma motivação de a gente quer aparecer, ou próprio reconhecimento, às vezes a gente quer reconhecimento, ou a gente quer ir por fuga, que no caso era o meu caso. Então eu estava num contexto não muito bom na época e eu queria ir por fuga. A base que eu queria ir, ela fica em Recife, ela chama Shores of Grace, de um casal americano que veio para o Brasil. Eu não sei se alguém conhece. E se conhece? Alguém conhece? E se alguém quiser, depois a gente pode conversar também, falar sobre. Mas Deus não deixou eu ir até que meu coração fosse limpo disso, ou até que a minha motivação fosse a certa. Então Deus não deixou, nada aconteceu, nada deu certo para eu ir, porque minha motivação era errada na época. Então quando chegou o tempo de eu ir, quando eu entendi isso, eu fui para a base, fiquei inserido num contexto lá um pouco mais intensivo de missões. E aí alguém arrisca dizer a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na base? Pode errar, gente. Não. Chorei. Acho que eu chorei mais na volta, né? Não queria voltar. Mas a primeira coisa que eu fiz lá foi o quê? Entrei na escala. Acho que é de louvor, não. De limpar a louça. Lavar a louça, limpar o chão, arrumar o quarto. Então, assim, foi a primeira coisa que Deus me quebrou, assim, foi entender isso. Que a primeira coisa que você vai, seja numa base missionária, seja em missões, seja sendo enviado, você vai servir. E aí, seja lavando uma louça, ou tendo a honra de pregar, de compartilhar suas experiências, e é servir o tempo todo. Então, essa base, a gente tem um trabalho lá, eles têm um trabalho um pouco mais voltado para meninas das ruas, né, no campo de prostituição. Tem o trabalho no sertão também, trabalho com crianças em estado de risco. Basicamente é isso, entre outras coisas. Então, depois que eu voltei da base, fiquei um tempo lá, servindo e aprendendo e estudando. Quando eu voltei, eu saí da banda que eu estava, viajando pelo Brasil, e eu fiquei na igreja que eu era, fiquei servindo lá, parei com tudo e fiquei só servindo na igreja, fiquei um tempo servindo.
E até que chegou o tempo de eu ir para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, logo de cara eu encontrei um pessoal que chama Festa na Rua. O que é uma festa na rua? É literalmente uma festa na rua. É um ponto específico que acontece uma vez por mês e a gente vai lá levar luz para aquele lugar. A gente tem luz, música, e aí tem a mesa que a gente lida com os homens, com os moradores de rua, tem a mesa que lida com as mulheres, que é com as próprias prostitutas ali do local, e a gente leva lanche e toca a música o tempo todo. E é isso, é uma festa, a gente vai para fazer a nossa festa junto com eles, e acompanhamento, e levar o evangelho para eles. Então, basicamente, festa na rua é isso. E também foi outro trabalho que eu me inseri fazendo. Em Volta Redonda já fazia um chamado Amor de Rua, que também era a mesma coisa, só que um pouco mais simples, a gente levava lanche, comia com eles, e era um ponto específico também. Então, assim, uma coisa que eu aprendi nas stories e que eu deixo assim, para vocês, talvez alguém aqui tenha um pensamento de fazer alguma coisa na rua ou missões urbanas. Eu acho que o segredo é a consistência, sabe? Você gerar identidade, você entender que as pessoas que estão naquele local, eles vão esperar que você vá naquele dia. Se é uma vez no mês, é uma vez no mês. Se é o primeiro e o terceiro sábado do mês, é o primeiro e o terceiro sábado do mês. Então, a consistência é que vai gerar identidade para o que você quer fazer, sabe? E na igreja que eu estou hoje, ela chama IMOSP, a Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Então, lá eu também sirvo no louvor, a gente tem pequenas viagens missionárias também. A igreja, ela está montando uma base em Juazeiro do Norte. É uma igreja que envia missionários, ela investe em missionários. E também, se alguém quiser depois que a gente converse um pouco, falo sobre a minha igreja, a gente pode conversar depois. E lá, uma coisa que eu tenho aprendido lá na igreja é que você pode fazer missões onde você estiver. Então, toda aquela mentalidade que eu tinha de ir para a África, não tem nada de errado nisso. Mas eu achava que era só aquilo, né? Então, com o tempo, e principalmente hoje, eu tenho aprendido que, independente do lugar que eu esteja, eu sou missionário. Spurgeon, ele tem uma frase que ele fala que todo cristão ou é um missionário ou é um pastor. Então, eu acredito que todo mundo ele carrega o evangelho. E nem sempre você precisa falar dele. Você precisa, talvez, mostrar e pregar a sua vida. Então, eu não sei onde você está, qual contexto que você é inserido hoje. A gente tem várias pessoas aqui, acredito que várias pessoas são alcançadas através da vida de cada um aqui. Então, não sei escola, faculdade, não sei, loja que você trabalhe, você é um missionário lá. Então, e às vezes a gente é enviado também. Então, existe um missionário que ele pode ser na faculdade, na escola, no ponto de ônibus. Você está pregando. Você não deixa de ser um missionário. Eu acredito, né? Minha visão hoje que eu tenho é que você é um missionário em tempo integral, o tempo todo. Você é um cristão, né? Você carrega a mensagem. Então, às vezes, a gente deixa de simplificar as coisas. Elas são mais simples do que a gente imagina, às vezes. Agora, é claro que se você tem um sonho de ser enviado, Deus pode te levar a isso, com certeza. Ele tem a chamada de cada um aqui, eu acredito que seja específica, né? Resumindo, acho que é isso. Aí lá eu trabalhei numa loja onde, cheguei a gerência e tudo mais, até eu senti um momento que eu tinha que sair dessa loja, assim, resumindo a história. E para onde Deus tem me levado hoje? Eu sabia que eu tinha que sair dessa loja, então foi um passo de fé, porque eu estava... foi no melhor momento, assim, em São Paulo, depois que eu fui para São Paulo, já estava 2 anos em São Paulo. Eu tinha que sair da loja. E não foi fácil, assim. Mas eu acredito que, às vezes, tudo que a gente precisa é dar um passo de fé. E passo de fé é não saber o que vai acontecer. Fé é você olhar para a parede ali e você enxergar o que tem do outro lado. Você não sabe. Então, foi basicamente a sensação que eu tinha, assim. Eu tinha que atravessar a parede e não sabia o que tinha do outro lado. Mas eu acreditava que Deus estava no controle. Bom, eu saí da loja e eu estava orando para voltar para a base missionária e servir lá, onde
onde que meu coração queima muito, que é trabalhar com crianças e prostitutas. Bom, deixei no controle de Deus, e aí nesse tempo estava orando, um amigo meu me ligou. Falou para eu passar na casa dele, para ir para Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade de 1 hora de São Paulo. 1h30, mais ou menos. Fui para lá, fiquei na casa dele, e a gente conversou. E ele falou o seguinte, ele estava me chamando para gerenciar o café que ele vai abrir. Que é o que Deus tem feito hoje na minha vida. Hoje Deus tem me levado para lá. E qual a intuição desse café? Qual o objetivo? É um café que a gente vai abrir. E a intenção dele é que a gente abra portas para as próprias meninas das ruas, se elas quiserem sair, encontrar um mercado de trabalho, que é muito difícil hoje em dia. E não só isso, não só da gente fornecer talvez esse espaço para ela, mas também ser um lugar que vai linká-las ao mercado de trabalho, a outros lugares e tudo mais. Lá já acontece um trabalho com essas meninas. Lá existe o maior prostíbulo a céu aberto da América Latina. Então Deus tem me levado para lá, para trabalhar lá nesse momento, e juntamente com esse café, né? E às vezes a gente fica pensando, o que é missões, e é algo prático. Eu acredito que missões é algo prático, sabe? Missões, assim, que toda boa ação sem Jesus é só uma boa ação. Então, se você coloca Jesus na frente, até as coisas mais simples pode mudar uma vida, tá? Então, se eu puder resumir tudo o que eu falei para você guardar alguma coisa, seja um missionário onde você estiver, sabe? Talvez o tempo que você está vivendo agora é uma preparação para algo maior lá na frente. Então, dê valor aos pequenos começos, sabe? Eu não sei qual o histórico hoje que você tem inserido, mas eu tenho certeza que lá tem portas e oportunidades para Deus te usar lá. E pelo versículo que a gente começou a ler, eu acredito nisso, que missões ela parte do princípio de amar e servir, principalmente servir o próximo, sabe? Então, só para fechar, eu queria fechar exatamente com essa frase do Spurgeon, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Acho que eu pude compartilhar rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, do que Deus tem feito na minha vida. E se alguém quiser conversar depois sobre a base, sobre a igreja, a gente conversa depois. Obrigado. Fomos edificados, amém? Bom, me chamo Jéssica, como acredito que todos, ou a maioria aqui já sabe. Tenho 26 anos. Sou da primeira igreja batista renovada, do Pacheco, ali em São Gonçalo. Já recebemos o pastor como equipe lá, falando sobre esse trabalho maravilhoso na Índia, né? Essa é uma igreja missionária, é uma igreja ativa em missões. Estava conversando com o irmão Jefferson, ali tomando café e conversando ali com ele. E ele me contou algumas coisas sobre trabalho com pessoas de rua também. Então, é uma igreja que vive aquilo que fala, né? E é isso que a gente precisa fazer, entender a vontade do Senhor e se colocar disponível para fazer. Às vezes, eu não sei se tem alguém aqui nessa situação, você pode pensar, mas eu não tenho esse dom, ou eu não tenho esse talento para fazer isso. Fazer missão não é dom, não é talento, qualquer lugar que a gente esteja. Quando ele disse, eu posso fazer missão na faculdade, na escola, na loja que eu trabalho, numa oficina que eu coloquei o meu carro para consertar, a igreja, por exemplo, não vai orar, ou vai, né? Mas é difícil, por um casal ou por algum missionário, você está sendo enviado para o FRJ ser missionário. Isso acontece? Não. Então, como que a gente vai chegar naquele campo missionário? É com a prova que você conseguiu passar para entrar. É Deus te enviando para o campo missionário, sabe? Então, a gente não precisa só se preparar dentro da igreja, só se preparar com oração. Eu disse só, porque a gente precisa se preparar com oração e precisa estar sob a cobertura dos nossos líderes. Mas não é só isso, sabe? Às vezes Deus está te dando um curso, ou um talento, ou algum trabalho, e é para você usar para o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não fica com a sobra. Eu não dei certo no meu trabalho, eu não dei certo no que eu faço, eu não sei fazer nada, então eu vou trabalhar para o Senhor. Não. O Senhor te dá o melhor para que você use isso para o reino de Deus.
Existem pessoas que estão em lugares que nunca vão entrar aqui na igreja, mas eles estão lá na faculdade, eles estão lá no nosso trabalho. Então a gente precisa entender isso, que é o Senhor que está nos usando e nos colocando nesses lugares, e tudo pode ser usado para o reino. Tudo, tudo, tudo. Eu trabalho com artes também. O irmão Jefferson também me contou que tem um ministério de teatro que é abençoado. E arte, eu não imaginava que arte e missão combinavam tanto. Tem um trabalho que eu faço na tribo Sapucai, em Angra dos Reis. Alguém aqui conhece? É pertinho. Conhece a irmã? Eu sempre vou junto com o pastor Marcelo, da Elohim. Ele é o líder, né, desse trabalho. E é um trabalho que não tem bandeira assim, de igreja. O pastor Marcelo é o líder, mas são várias igrejas que trabalham em conjunto. E a nossa igreja já tem, acho que uns 5 anos, né, que trabalha junto com o pastor Marcelo. E quando eu cheguei nessa tribo indígena a primeira vez, eu fui para trabalhar com as crianças. E assim, os índios sabem português, é aquele português um pouco arrastado, mas eles sabem o português. Mas as crianças, a grande maioria não sabe português. E a gente foi, né, a minha equipe, para trabalhar com as crianças. Aí a gente olhou para a cara do outro e falou, e agora? Porque a gente não fala tupi. E os indígenas não falam o português. Mas a arte foi o que conectou. A gente começou a contar a história do livro sem palavras, através de personagens, e sem falar nada, só através da arte ali. Obrigada, irmão. Deus abençoe. E as crianças ali no final, várias crianças aceitaram a Jesus, estavam ali sedentas, querendo ouvir um pouco mais da história. Então, tudo aquilo que a gente faz pode ser usado para o reino de Deus. Tudo que você faz. Ah, isso aqui não é possível, eu mexo com informática. Não tem como isso ser usado para missão, tem como. Tem a história do pastor Jefferson, é um pastor missionário da nossa igreja, ele ficou 12 anos no interior de Minas, e lá ele estava dando aula de informática, porque não tinha muito acesso, né, para esse tipo de curso, porque era uma cidadezinha bem de interior, então os adolescentes eles não tinham computador, era algo assim, inalcançável. E através da vida do pastor, foi uma estratégia que ele teve de começar a dar aula de informática naquele lugar. Então, 2 coisas aconteceram. Primeiro, que o lugar foi abençoado, a primeira coisa, e ele usou dessa estratégia para começar a ter relacionamento com aqueles adolescentes, com aquelas pessoas, e através dali eles conheceram o pastor e conheceram a obra missionária e foram se chegando para a igreja. Então, tudo que eu faço pode ser usado dentro de missões. Tudo, qualquer coisa que a gente faça. A missão que transforma, né? Esse foi o tema que foi passado para eu falar. E assim, quando eu vi o tema, foi muito de Deus. Porque quando o meu time me mandou a mensagem, né? E aí, Jéssica, queria saber se está tudo certo, né? A nossa agenda. E quando ele me falou, eu já comecei a pensar no que eu ia falar. E comecei a pensar o que eu poderia trazer, assim, de palavra. E ele me demorou, acho que uma semana ou 2 para me passar o tema, a fotozinha com o tema. E quando ele me passou o tema, era exatamente o que eu estava pensando em falar. Então eu falei, opa, é de Deus esse negócio aí. E a missão que transforma. Então eu queria pedir os irmãos para abrir a Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 16. A minha Bíblia é a Bíblia A Mensagem. Alguém aqui tem a Bíblia A Mensagem? Ela é uma linguagem bem atualizada, é muito clara, assim, o entendimento, é muito fácil o entendimento. Então, se vocês estranharem por estar numa versão diferente, quem quiser dar uma olhadinha na Bíblia depois, ela é muito boa, é ótima, para pregação ou para quem novo convertido, então nem se fala, porque é muito fácil, assim, de entender. E é muito boa. Então essa é a Bíblia A Mensagem, quem quiser conhecer depois. E eu vou usar a versão da Bíblia A Mensagem. Atos, capítulo 9, versículo 16. É uma frase bem forte, inclusive, que diz assim: o sofrimento que acompanhará a tarefa. Na versão NVI diz: mostrarei a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Forte, né? O sofrimento que acompanhará a tarefa. Quando a gente fala em missões, a gente às vezes tem uma visão muito romântica sobre missões. Eu tinha essa visão romântica sobre missões. Eu cresci também no lar evangélico. Meus pais são pastores, são os meus pastores, isso é uma honra, inclusive. E eu cresci
vendo na prática missões. Então era algo muito natural para mim. Eu era criança, pequenininha ainda, via às vezes mulheres de rua, ficavam na nossa casa, eles trabalhavam com missões urbanas e eu ali só acompanhando. E, gente, criança aprende as coisas e pega para si. Então, ficou muito assim dentro do meu coração. Eu cresci vendo isso, então era algo muito natural. Mas eu fui para um congresso em São Paulo, o Encontrar-te, é um curso de teatro do Giovanni Si. Mas lá, o Senhor falou diretamente comigo em 2013 que Ele estaria me chamando para o campo missionário. E que eu viria integralmente para missões. Então, quando isso começou a acontecer, eu tinha aquela visão totalmente romântica de missões. Eu vou, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor mandar, eu vou fazer. E a minha vontade era parar naquele momento tudo que eu estava fazendo, como aconteceu com o Christian, o testemunho dele. Mas a minha vontade era fazer a mesma coisa, era parar a faculdade. Eu estava no meu 4º período de educação física, sou formada. E a minha vontade era parar e ir. Lembra, pai? E foi uma briga lá em casa, porque eu queria ir de qualquer jeito. E só que assim, nunca, não tem como. A gente pode pensar, não, Deus falou comigo. Mas se Deus falou comigo, Ele vai falar com seus pais também, que são as pessoas que Ele colocou como autoridade na sua vida. Ele vai falar com o seu pastor. Deus falou com você, e você chega aqui para o pastor, pastor, eu quero fazer esse projeto. E se o pastor falar não, é Deus que está falando não naquele momento. Porque se ele não estiver de acordo com a vontade de Deus, é ele com Deus. Mas a pessoa que o Senhor ungiu para conduzir as nossas vidas é o nosso pastor. Então a gente deve a obediência, não existe missão com desobediência, não tem como, as duas coisas não caminham juntas. Mas Deus tinha falado comigo que eu iria fazer aquilo ali. E eu falei, Senhor, eu estou confusa. Como que o Senhor falou para mim uma coisa e isso não está acontecendo? Isso foi em 2013, irmãos. E eu demorei um tempo para começar a viver aquilo que o Senhor tinha colocado na minha vida. Mas eu precisava desse tempo porque o Senhor precisava tratar comigo. Eu não estava pronta para ir daquele jeito. O Senhor me falou, eu vou te usar integralmente no meu reino, para missões, era o meu chamado. Mas Ele precisava tratar comigo muitas coisas ainda. E foi isso que foi acontecendo. Então, tudo é no tempo de Deus. Porque Ele precisa tratar dentro de nós aquilo que Ele quer nos usar. E existe um sofrimento que acompanhará a tarefa. O Senhor falou isso com Paulo. Paulo era perseguidor, se chamava Saulo, ele perseguia cristãos. E o Senhor, de repente, foi lá e chamou Paulo. E ele iria mostrar o sofrimento que iria acompanhar a tarefa. Bom, missão. A missão de salvar o mundo é de Jesus Cristo. Essa missão não é nossa. A nossa missão não é salvar ninguém. Porque essa missão foi de Jesus. Ele foi o primeiro missionário. Ele foi enviado aqui para a terra para morrer, para ser o primeiro mártir. Jesus foi o primeiro mártir. Ele veio, entregou sua própria vida para salvar a humanidade, para nos salvar. Então ele foi um missionário quando ele fez isso. E a missão de salvar é dele. Então ele é o missionário, a missão é dele. E nós somos coparticipantes da sua missão. Então nós somos comissionados. Nós temos a grande comissão. O que é a grande comissão? De anunciar e demonstrar o Evangelho, que são as boas novas e a salvação de Jesus. Então, ele teve a missão de salvar e nós temos a comissão de anunciar essa salvação. De dar acesso para as pessoas. Quem lembra que ano passado eu falei sobre acessibilidade, Wi-Fi? A irmã lembra, a irmã também, bastante pessoa lembra. Nós precisamos dar acesso à salvação de Cristo. Mas não é a nossa missão salvar, porque essa foi a missão de Jesus. E nós temos a comissão de anunciar essa salvação e demonstrar esse Evangelho. E esse Evangelho significa boas novas. É a gente levar uma novidade boa. Alguém está numa condição ruim, está ali sofrendo, e eu preciso levar uma novidade. Ó, seu sofrimento vai acabar, eu estou te trazendo uma notícia boa. Né? Às vezes a gente está num dia ruim pra caramba e a gente, poxa, de repente vem uma notícia boa que muda o nosso dia. Isso é anunciar Jesus. É mudar a vida de alguém. Trazer uma novidade que ela não sabia. E essa novidade se chama Jesus Cristo. Mas essa comissão, ela não é apenas para missionários vocacionados especificamente.
Existe sim, como foi falado aqui anteriormente, pessoas que são vocacionadas a irem para a África, porque o Senhor chamou especificamente, falou, ei, você é o escolhido para estar na África, e o Senhor vai mostrar uma nação, ou você é o escolhido para estar em Portugal, você é o escolhido para estar na Índia. A gente tem aqui, né, um trabalho na Índia, e eu acho incrível, é muito bonito esse trabalho. E existem pessoas com essa missão específica, e o Senhor chama, é uma questão de chamado, isso é algo particular. E se você tem um chamado, comece a se preparar, porque você só vai ser enviado quando você estiver preparado. Ah, eu tenho a missão de ir para o Japão. Primeira coisa que você tem que fazer, aprender a língua, aprender a cultura, entender como é que funciona, para eu poder ir. Eu não vou ir cru. Então, se você tem um chamado específico dentro de alguma área, se prepara, porque quando você estiver pronto, o Senhor vai te enviar. Amém? Mas a grande comissão, ela não é só para essas pessoas que têm missão específica. É para todo cristão. Todos nós fazemos parte da grande comissão. A partir do momento que a gente aceita a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente é coparticipante da sua missão de salvar o mundo. Então, eu tenho a minha responsabilidade dentro da grande comissão. Eu preciso anunciar a salvação de Cristo. Eu preciso anunciar as boas novas de Cristo. Como já foi falado, eu não preciso ser ungido missionário, eu não preciso ir lá na frente para a igreja toda orar por mim. Vá, agora você é responsável por fazer missão. Não. Eu aceitei Jesus, com a minha vida eu vou estar fazendo missões, eu vou estar demonstrando o Evangelho de Cristo e eu vou estar socorrendo as pessoas que precisam de Cristo. Porque todo coração sem Deus é um campo missionário. Todo coração sem Deus é um campo missionário. Se a gente sair aqui na porta e a gente estiver ali no campinho, um coração sem Deus, vá para o seu campo missionário. Vá levar Jesus para esse campo. Então, o campo missionário não é apenas o local ou o tipo de público que o Senhor vai nos mostrar para fazer. O campo missionário é todo coração sem Deus. E a gente não escolhe o coração ou o campo que a gente vai amar. A gente ama a todos. Nós precisamos amar como Cristo. Amar a todas as pessoas que não conhecem a Deus ainda. Não, mas esse cara aqui eu não posso amar. Bandido bom é bandido morto. Não. Bandido bom é bandido restaurado pelo amor de Cristo. Aquele que conhece a verdade, a palavra, a missão que transforma, a palavra que transforma. Porque se um dia Deus me amou, Ele me perdoou, Ele me transformou, Ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Porque quando eu acho que para aquela pessoa não tem mais jeito, eu estou duvidando do poder de Deus de transformar aquela vida. Mas quando eu acredito que o meu Deus, Ele pode transformar aquela vida, porque Ele pode transformar assim, a mim que sou a pior dos pecadores. Eu sou a pior dos pecadores. E Ele me transformou. E Ele me transforma todos os dias, aliás. Todos os dias a gente precisa melhorar um pouco e pedir perdão a Deus. Senhor, errei de novo. Pequei nisso aqui de novo. E o Senhor já me deu 500 chances. E Ele vai dar 501. Porque isso é a graça de Cristo. Então, quando eu confio que o poder dele transforma qualquer vida, eu estou disposta a levar o amor de Deus a qualquer vida. Porque Ele vai transformar assim como Ele me transformou. A não ser que eu não tenha recebido esse amor primeiro. Então, eu preciso me converter, aceitar a Jesus, ter o seu amor dentro do meu coração. E quando isso acontecer, vai ser irresistível. Eu vou amar as vidas que Ele também ama. Amém? Então, todo coração sem Deus é um campo missionário. Até aqueles que a gente desacredita. Eu não sei se existe alguém aqui que já foi desacreditado por outras pessoas. Mas hoje você está aqui, amém? O Senhor te amou. Ele me amou também. E agora a gente tem que amar as outras pessoas. Porque nós somos os responsáveis pelo acesso que elas terão. Existem pessoas que nunca vão conhecer a Cristo se ninguém contar para ela. Eu estava em missão no Paraguai uma vez, com a equipe Pro Amigos, e eu sempre ouvia em alguma conferência ou culto de missões como esse que a gente está tendo aqui, casos assim, mas eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar isso de perto. E a gente estava lá, no Movimento Sem Terra, pregando e anunciando sobre Jesus, e um homem, quando a gente começou a falar, ele, quem é Jesus? Ele está aqui? A gente, opa. Ele não conhecia nada sobre Jesus, ele nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre Adão, Eva, sobre as histórias da Bíblia. Ele não sabia do que se tratava, porque ele vivia numa condição de pobreza tão grande que ele não saía ali daquele mundinho. Aquele mundinho que ele vivia era tudo para ele. Tudo.
noivo. Então ele não conhecia Jesus. E a gente teve a oportunidade de falar, de contar a história de Jesus para ele. Naquele dia, a gente não evangelizou mais ninguém. A gente só ficou com esse cara. O tempo todo que a gente tinha um dia, a tarde inteira de evangelismo, a gente ficou até anoitecer ali, contando para ele, e ele ficou maravilhado e querendo saber, querendo conhecer, porque quando a palavra de Deus ela liberta, e quando alguém vai conhecendo a palavra, é impossível, a gente fica maravilhado com as coisas que Deus faz. E a gente conseguiu pregar, e no final de contas ele aceitou esse Jesus que ele não conhecia, e ele começou a chamar a família dele, a mãe, não sei, umas mulheres que estavam lá, e começou a falar, olha, vocês conhecem Jesus também? E ali a gente continuou pregando para aquela família, e ele conheceu a Cristo. Paraguai é aqui do lado do Brasil, mas eles viviam numa condição de pobreza tão grande, fechados ali, que nunca ninguém tinha entrado lá, porque é um lugar extremamente perigoso, o tráfico de meninas lá é muito grande, a porcentagem de abuso é muito grande. Tinha um menininho que ele era, eu acho que eu contei essa história da outra vez, ele tinha um cabelão na perna. Foi um pacto que o pai dele fez quando ele nasceu, para uma religião satanista lá, eu não sei direito, que nunca iria cortar o cabelo desse menino. E o próprio pai abusava dele, que fez esse pacto. E a gente encontrou com esse menininho lá, e ele era muito oprimido, sabe? Ele não era como as crianças normais que brincava, ria, abraçava. Ele ficava assim, dele. E a gente, todos os dias que a gente ia, a gente pregava para ele, até que por fim ele foi no evento infantil que a gente fez, e estava lá conhecendo a palavra, aqui do lado. E existem muitas pessoas nessas condições, perto da gente, sabe? Que a gente passa todos os dias por essas pessoas. Então, todo coração sem Deus é um campo missionário. E quando começa a missão? Quando começa a minha missão, o que eu tenho que fazer? Aqui e agora. Eu entendi isso na minha vida, quando lá atrás eu achei que eu só ia começar a minha missão, começar o meu chamado quando eu fosse enviado para algum lugar. Mas Deus me mostrou que não. Se eu não entendesse que aonde eu estava, eu já tinha que fazer missão, eu nunca estaria pronta para ser enviada para lugar nenhum. Por que eu estou pronta para amar alguém que está longe de mim? Eu não consigo amar, às vezes, o meu irmão que está dentro da igreja, perdoar o meu irmão que está do meu lado. Eu nunca vou conseguir amar alguém que está em outro estado, que está em outro município, que está em outro país. Eu nunca vou conseguir amar verdadeiramente. Eu vou amar o quê? Eu vou amar o sonho ali que eu estou fazendo, o projeto. Mas as vidas e missões é relacionamento. É amar as pessoas, é se entrelaçar, é criar laços verdadeiros, não fingidos. Laços verdadeiros com as pessoas que eu vou encontrar na rua. É criar amizade com as pessoas que eu vou encontrar no campo. Então eu preciso viver isso onde eu estou. A missão, ela começa aqui e agora. O reino de Cristo, ele não está por vir. O reino de Cristo é aqui. O reino de Cristo está acontecendo entre a gente. Isso é reino. Reino de Deus. Esse é o reino do bem. Quando a gente chega na igreja, é recepcionado com um delicioso café da manhã, preparado com muito carinho, é reino de Deus. É se amar. É querer oferecer o melhor para o outro. Quando a gente abraça alguém na rua, e quando eu passo por alguém na rua, e vou lá e amo aquela pessoa, isso é reino de Deus. Quando o irmão faz um mal para mim, e eu me sinto injustiçado, Senhor, eu não posso receber esse mal. Então eu não vou perdoar. Perdoar, quando eu perdoo, é reino de Deus. Acontecendo entre eu e o meu irmão. Isso é reino de Deus. Isso é viver o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não está por vir. O reino de Deus já está aqui entre nós. Nós estamos vivendo o reino quando eu, que sou da Igreja Batista, venho aqui com os irmãos e me sinto em casa. É como se eu estivesse na minha igreja, porque nós somos um só corpo. Isso é reino de Deus. Isso é viver o reino de Deus. Sem bandeira, sem, defender a minha causa e a irmã defende a dela. Nós estamos em uma só causa, juntos, porque nós vivemos o reino de Deus. Então o reino de Deus já está aqui também. Ninguém passava por Jesus desapercebido. Se alguém passa por mim, eu não percebo. Se tem alguém sofrendo e eu passo direto sem perceber, eu não estou vivendo o reino de Deus. Porque ele nunca despediu alguém sem enxergar as suas necessidades. Então, se eu passo por alguém na rua, o pastor estava contando pra gente que ontem à noite ele estava passando e viu uma briga acontecendo. Ele parou o carro e foi lá. Jesus iria fazer a mesma coisa. Ele não ia deixar
desapercebido aquilo ali. Então, se eu passei por alguém, eu sou representante de Jesus Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Então, eu estou aqui como se fosse Jesus. E se Jesus passar por um morador de rua, direto, nem vê, porque está mexendo no celular aqui, respondendo, e quase que chuta a pessoa sem fazer nada, é como se Jesus estivesse passando por alguém e deixando lá, abandonado. Ah, mas eu vou resolver todos os problemas do mundo. Não é isso. A gente não vai entrar em situação de risco. Mas a gente precisa olhar as pessoas e ter sensibilidade, ter humanidade, quando a gente encontra alguma necessidade por onde a gente passa. Se eu conheço algum caso de extrema necessidade, eu não faço nada, eu posso fazer, eu não faço, porque às vezes a gente não pode fazer. E o Senhor sabe, Ele conhece o nosso coração. Mas se eu posso fazer e eu ignoro aquilo ali, eu não estou vivendo o reino de Cristo, porque ninguém passou desapercebido por Jesus. A mulher do fluxo de sangue, o Senhor percebeu que ela estava ali e Ele solucionou o problema dela. A mulher que estava lá à beira do poço, o Senhor percebeu e solucionou o problema dela. Então nós precisamos continuar essa missão que Jesus começou aqui na terra. É nos perceber uns aos outros. E isso não é só lá fora, às vezes é aqui dentro da igreja. Às vezes a gente congrega junto com o irmão e a gente está com ele todos os dias e o irmão está lá trabalhando, mas só Deus sabe o que ele tem passado. E às vezes a gente não percebe que ele está precisando da gente. Que bom é isso, a gente... quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas viver isso de verdade é nos perceber, é nos abraçar, é nos amar verdadeiramente. Porque Jesus, ele percebia as pessoas. Então a gente não pode deixar ninguém se despedir da gente sem que a gente o perceba e perceba as suas necessidades. Falar agora sobre transformação. Transformar. Eu peguei aqui alguns significados e conceitos do que significa transformar. Fazer nova feição ou caráter, alterar, modificar, fazer passar de uma condição a outra, converter, mudar a direção, configurar. Isso é transformar. Eu preciso mudar a direção de alguém. Então não é tão simples. Ah, minha missão já acabou, eu já fui lá, eu dei lanche, eu preguei a palavra de Deus, tchau, próximo. Não, eu preciso mudar a direção daquela pessoa, mudar a direção de vida, mostrar um caminho. Dá trabalho, irmãos. Dá bastante trabalho. Durante algum tempo, eu fiquei no Maranhão, no interior do Maranhão, numa cidade bem pobrezinha, ribeirinhos, assim, casas de pau a pique e tal. E lá tem uma filial da nossa igreja, que está a pastora Eunice, ela é a líder desse trabalho missionário. E eu tive o privilégio de ficar lá algum tempo. E são pessoas com condições de vida pobre mesmo. Mas essa pastora tem uma chácara lá da nossa igreja e fica o dia inteiro cheio de criança e adolescente lá. E lá eles tomam café, eles almoçam, às vezes dormem. Infelizmente aconteceu com a chuva que teve alguns meses atrás, caiu a casa, porque lá é assim, tempo de seca é seca mesmo, não cai uma gotinha do céu, mas tempo de cheia, derruba a casa de todo mundo, e aquela luta, e vai todo mundo para colégio. Então lá na nossa igreja hospeda várias famílias, eles dormem tudo em rede, e lá eles ficam, e assim eles vão vivendo. É uma realidade totalmente diferente do que a gente está acostumado. Eu, quando fui para lá, vi isso de perto, vivi isso de perto. E não é só pregar o evangelho, porque pregar o evangelho, ele consiste em enxergar a necessidade e atender às necessidades. Então, se tiver, e lá eles passam o dia inteiro, comem e estudam, em condições de estudar. Eu fiquei lá algum tempo com uma outra missionária comigo e a gente passava o dia com eles. No fim, a gente começou a dar curso de teatro, e olha só que interessante, todas as noites a gente dava o curso de teatro. Por fim, falei, vamos no hospital visitar, fazer palhaçaria no hospital. Quem que conhece esse trabalho de palhaçaria no hospital? Bastante gente. Então, eu faço esse trabalho com a minha equipe aqui no Rio e dei lá o curso para eles. Falei, agora vamos para o hospital. Arrumamos roupa, caracterização, maquiagem. Eu levei daqui do Rio para lá. Quando eles terminaram esse curso, nós fomos. E isso é algo tão diferente lá, porque aqui a gente está acostumado, né? O que mais a gente vê, mas lá é algo tão diferente que foi a Rede Record para lá, para ver que estava tendo algum movimento no hospital. E noticiaram isso. Quando a gente voltou para casa,
os pais deles ali da região estavam tudo lá. Queria saber se era verdade isso, que viram os filhos ali na TV. E olha que coisa, eles estavam recebendo ajuda, são adolescentes ribeirinhos que vivem ali na pobreza, e eles entenderam que através da vida deles outras pessoas seriam alcançadas, eles poderiam levar algum tipo de alegria lá no hospital, e poderiam levar alguma mensagem para aquele hospital. Olha que coisa legal. Então transformou a vida deles, eles entenderam que alguém fez por eles, eles precisam fazer por alguém também. E começaram, e esse trabalho acontece até hoje. Tem uma equipe lá montada de palhaçaria e eles visitam os hospitais todo mês. E assim, são filhos de traficantes. Tem uma menina, a Rafaela, ela mora um pouquinho mais no interior, não tem luz na casa dela, é lampião ainda, e ela mora com os tios. E os tios dela proíbem ela de ir para a igreja e ela vai, ela não teme e vai. E por fim eles falaram assim para ela: todas as vezes que você for para a igreja, você vai tomar uma coça para aprender. E a Rafaela é a mais presente nos compromissos da igreja. Ela não falta, porque ela valoriza estar ali. Para ela tem valor estar ali. Quando chega em casa, adivinha o que acontece com a Rafaela? Coça, apanha. Teve um dia que ela chegou, parecia que estava de pijama, assim. Gente, Rafa, que roupa é essa? Ela, tia, foi a roupa que deu para sair de casa. A gente engole choro assim, né? Tá bom, vamos lá, vamos ensaiar, vamos ficar aqui com a gente. E às vezes a gente não quer vir, né? Que a gente está com uma preguiça, ou então tem outras coisas que a gente julga mais interessantes para fazer. Ou, eu não quero não, domingo eu já vou mesmo. E ela toma uma coça todas as vezes que ela vai. E ela tá lá, firme e forte. E eu aprendi muito ali com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Entendi o valor que é estar ali juntos, em equipe. E vi aquelas vidas começando a ser transformadas. Hoje a gente tem o Igor, que é um jovem lá, e ele não tinha perspectiva nenhuma, morava técnico, se formou no curso, está trabalhando, está melhorando a vida dele, a vida da família dele. Isso é missão. A gente não pode dar só a Bíblia. A gente precisa dar ferramentas, mudar a vida das pessoas, porque a única coisa que a gente ofereceu para ele foi informação. Só informação, porque aqui a gente tem tanta informação, a gente que está sempre estudando. E eu comecei a dar as informações: Igor, faz esse curso, é gratuito, corre atrás, você consegue, estuda para tentar passar para uma faculdade. Aí ele conseguiu para o curso técnico. Igor, agora faz isso, isso, isso. A única coisa que eu dei a ele foi informação, gente. E ele está lá formado, mudando a vida da família dele. Não precisa muito, não precisei tirar dinheiro do meu bolso, e se tivesse que tirar, amém também. Mas às vezes a gente precisa se importar. Porque quando eu me importo, eu começo a pensar numa solução para a necessidade dele. Porque eu me importei com a necessidade dele. E através daquilo ali vai transformar uma vida, transformar, sabe? E hoje é para honra e glória do Senhor. Ele está lá, a família dele está mudando, está saindo daquele cenário. Tem um projeto Bom Samaritano, que é a pastora, e eles vivem com dificuldade. Com dificuldade. Eles dão uma aula para a gente sobre viver missões. Porque eles vivem com dificuldade, mas eles têm um projeto que eles constroem casas para as pessoas que perderam. O projeto Bom Samaritano, né? Bom Samaritano. Então, as casas que são de palha ou de pau, e não é só para crente que eles constroem, não. Constrói para qualquer pessoa que estiver precisando. Tem uma família, a família do Tonho, o pai dele é o traficante da região. E foi construída uma casa nova para ele, porque a casa dele era impossível de viver. Fizeram uma casa de tijolo, de cimento, direitinha, bonitinha, que não tem como cair na cheia. Entendeu? Então, é feito esse trabalho lá. Isso é viver o reino. A missão que transforma, ela transforma a situação de vida da pessoa. A gente não leva só o que a gente tem de melhor, que é a palavra. Mas o que a palavra me diz? Eu preciso perceber como Jesus percebia as pessoas. Eu preciso encontrar qual é a necessidade, o que vai transformar a vida dela. Jesus faz isso, ele transforma a nossa vida por completo. Amém? O Evangelho, ele quer dizer boas novas. E, irmãos, o mundo está um caos. Está precisando dessas boas novas. O mundo está um caos em todos os sentidos. Espiritual, emocional, físico e social. É a nossa missão como coparticipantes da salvação de Cristo levar transformação em todas essas áreas. Para nós que somos jovens, quem frequenta a faculdade aqui, quem tem contato assim, sabe que as pessoas estão precisando muito conhecer a Cristo, precisam de resposta, porque a sociedade, no sentido emocional, está um caos, está precisando
sabe, de ajuda, de amor, de empatia. Empatia é quando eu sinto o sentimento da outra pessoa a ponto de me colocar no lugar dela. Então, às vezes a gente é tão corrido, né, com o nosso dia a dia, com as nossas coisas, e a gente precisa se amar, a mostrar esse toque, sabe, essa coisa de alma com alma. Eu não estou olhando para ele aqui só. Eu estou vendo alguém. Eu estou me importando com esse alguém. Eu quero amar, eu quero entender o que ele precisa. Porque não é só com um morador de rua, com alguém que está mal vestido, é com quem está bem vestido também. O mundo está um caos em todas as áreas e eu sou a resposta para o mundo. Você é a resposta para essas pessoas que estão precisando, que estão sofrendo. Existem pessoas que sofrem em silêncio, que a gente não sabe que está sofrendo. Mas às vezes está enfrentando uma depressão, às vezes está enfrentando algum problema que com a minha ajuda, com os meus ouvidos, é tão difícil ouvir, né? É muito difícil ouvir. Porque é chato. A gente quer falar dos nossos problemas ou da nossa novidade. Mas ouvir, tem gente que precisa ser ouvida. Já conversaram com alguém que você chega perto da pessoa, a pessoa não para de falar? A pessoa quer ser ouvida. Só ser ouvida. E você já está fazendo missão. Ouvindo a pessoa que estuda com você lá na faculdade. Você está fazendo missão. Na minha faculdade tinha um senhor, acho que é Marco Antônio o nome dele, não lembro. E faculdade de educação física, era um cara, um senhor mesmo, de idade, fazendo faculdade de educação física. Era o sonho dele, estava lá. Amém. E teve um dia que eu sentei do lado dele, e ele começou, do nada, a me contar a história da vida dele. Da esposa que traiu ele, que se separou, não sei o quê, sentia saudade dos filhos. E ele falou. No final me deu um abraço, todo emocionado. E por que ele está emocionado? Não sei, de repente ninguém ouvia o cara. De repente ele não conseguia falar. E às vezes quando eu paro para ouvir alguém, para dar atenção a alguém, eu já estou vivendo o reino de Cristo naquele momento. Porque eu estou me importando com o que a pessoa está falando. Ah, fulano é chato pra caramba. Pô, não posso encostar perto dele, que ele só fala de problema. Mas o motivo de você encostar perto dele, ele está cheio de problema, cara. Tem que fazer alguma coisa. Ouve, pelo menos. Não fala que ele é chato, não. Ele está precisando de Cristo, está precisando de... Ah, já é crente. Está precisando de você. Está precisando de ser ouvido. Está precisando encontrar um ombro, sabe? E de alguém que ouça, alguém que abrace, que não vai achar chato os problemas que ele tem. Porque o Senhor se importa com os nossos problemas. O Senhor não acha chato os nossos problemas. Ele se importa com cada um deles. E Ele quer nos ajudar a vencer cada uma dificuldade, cada um desafio, cada um obstáculo. Porque Ele nos ama incondicionalmente. E é esse amor incondicional que a gente precisa demonstrar para as pessoas. É esse amor incondicional. Nós precisamos pregar a salvação de Cristo, anunciando a vida eterna no céu. Mas enquanto estamos na terra, é a nossa missão identificar as necessidades no meio em que estamos e levar a transformação às vidas. Senhor, no que eu posso ser útil? Senhor, no que eu posso ser útil? Se você ainda não conseguiu enxergar aonde você pode trabalhar para o reino, faça essa pergunta para Ele, porque Ele responde. A coisa que o Senhor mais quer é ver um coração disponível. Um coração disponível para Deus, olha, meu Deus, é tudo que Ele quer. Às vezes a gente pensa, eu não tenho uma oferta, algo assim para entregar para Deus. Se você entregar o seu coração disponível, meu irmão, não vai ter para ninguém. É a melhor coisa que o Senhor quer receber de você. É o seu coração disponível de verdade. Então pergunta para Ele, Senhor, no que eu posso ser útil? Eu te garanto que Ele vai responder. E o Senhor responde oração. Eu vou contar aqui um testemunho pessoal. Eu me formei em 2015. Então, 2015, 2016, trabalhei e tudo mais. No começo desse ano, eu fui fazer uma oração para Deus. Porque eu queria viver integralmente para o reino. E eu falei, Senhor, se for o momento de eu ir, eu estava precisando, eu queria muito trabalhar, muito, na minha área. E eu fiz uma oração para Deus, Senhor, se for o momento de eu ir para essa base missionária, então que eu não arrume um emprego, porque se eu estiver trabalhando vai ficar difícil de eu ir. E eu estou há bastante tempo precisando trabalhar. Gente, eu entreguei currículo, muito. Por fim, eu parei de entregar currículo na minha área, comecei a entregar em tudo quanto era loja. Fui para o shopping de Alcântara, São Gonçalo e Niterói. Todas as lojas eu entreguei. Não recebi uma ligação até agora. E eu ficava, por quê? Não é possível, cara. Meu currículo, um monte de coisa. Eu não consigo arrumar. Aí eu lembrei, porque eu fiz essa oração lá, quando eu orei, lá atrás.
e fiz essa oração para Deus. E eu esqueci que eu tinha feito. Depois eu lembrei. Não estou conseguindo emprego porque eu falei isso para Deus, que Ele podia fazer isso. Então cuidado com aquilo que você vai orar e entregar para Deus, porque Ele ouve e Ele faz. E eu entendi, amém, Senhor, eis-me aqui então. Parei de procurar, agora eu também não quero não. Se me ligar, não vai ligar não, porque já está esse ano inteiro. E amém. E é assim que Deus faz. Quando a gente coloca algo nas mãos dele, Ele faz. Ele só quer o nosso coração disponível. O que é transformado através da missão? Eu sou transformado. A primeira coisa a ser transformado com a minha missão sou eu. Eu preciso ser transformado. Nunca pense, a gente nunca pode pensar que já está tudo certo, já está tudo pronto na nossa vida. Sempre tem alguma coisa a ser um pouquinho mais lapidada pelo Espírito Santo. Sempre tem alguma área que precisa e que pode ser transformada. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui na minha versão a mensagem. Pode ler, amém? Amém. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Quando a gente lê transformai-vos, alguém pode ler em alguma outra versão? Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Amém. Eu, quando li esse versículo, dizia: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu achava que era transformar o mundo. Mas transformai-vos, eu preciso me transformar. Transformar com a renovação da minha mente. Então, às vezes, a gente faz tudo certinho, mas a gente pensa de um jeito errado. E eu preciso mudar a minha forma de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas. Porque quando a gente enxerga o mundo a benefício próprio, a gente enxerga de um jeito. Mas quando a gente enxerga como reino de Cristo, a gente entende que quem faz o mal pra gente é só um pecador, é só uma alma pecadora que precisa conhecer Jesus. Então, eu enxergo aquilo de uma outra forma. Eu não tenho raiva. Eu não quero que morra todo mundo que está, esses governantes que estão destruindo o Brasil. Eu quero que eles se salvem, em nome de Jesus. Eu não quero que quem pensa diferente de mim se ferre só para aprender. Não. Eu quero, através da minha vida, mostrar para ele que existe uma outra forma de enxergar. Com amor. Com amor. Existe uma diferença quando a gente fala em amor para alguém, mesmo que seja algo diferente daquilo que ela acredita, a gente pode falar aquilo em amor. Então eu preciso transformar a minha mente, parar de querer transformar os outros e transformar a minha forma de enxergar. Entender que é amor que eu preciso levar às pessoas. Eu preciso me transformar. Pergunte ao Senhor também. Vamos perguntar essa manhã. Primeira pergunta: Senhor, em que eu posso ser útil? Segunda pergunta: Senhor, o que eu preciso transformar em mim? Transforma alguma coisa em mim. Se você ainda não conseguiu identificar nada, mais uma vez, pergunta para Ele: Senhor, transforma alguma coisa em mim. O que precisa ser mudado? Meu coração precisa estar disponível também. Mas eu estou resistindo. O Senhor quer me usar, o Senhor quer me levar para aquilo que Ele me chamou. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, mas eu não quero mudar o meu jeito de pensar. Vai demorar. Senhor, o que precisa ser transformado em mim? Essa é mais uma pergunta que a gente tem que fazer. Todos os que passam por mim percebem a minha transformação e são transformados. Existe uma frase de São Francisco de Assis que é assim: evangelize sempre, se necessário, use palavras. Às vezes a gente acha que evangelismo é: vamos nos reunir na igreja, domingo, 3 horas,
vamos todo mundo usar uma roupa igual, um uniforme igual, e vamos sair para a rua para evangelizar. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo, a gente tem que fazer mesmo. Mas evangelismo não é só isso, não. Evangelismo, às vezes, é você sozinho, com alguém. Tá na hora de evangelizar. Se necessário, eu uso palavras. Se não, vai ser a minha vida mesmo que vai estar evangelizando alguém. E isso é mais do que suficiente. Sabe por quê? Quando a gente só usa palavras, mas a nossa vida diz o contrário, como que as pessoas vão acreditar na gente? Eu sou cristão, eu estou lá na minha empresa e tem um cara que pega no meu pé. O que eu vou fazer? Eu vou pegar no pé do cara também. E vai ser aquela briga eterna de gato e rato. Aí depois eu chego dizendo, gente, vai ter um culto lá na minha igreja? Vai lá. Eu não iria. Será que o cara iria? Ou se eu precisar pregar Jesus Cristo ali em algum momento, esse cara, ele briga de igual comigo, mas quer ver quebrar alguém. É a pessoa fazer de tudo para te derrubar e você ser o primeiro que abraça aquela pessoa. Você ser o primeiro que perdoa sem ela te pedir perdão. Você é o primeiro que ajuda quando ela precisar, sem ela pedir sua ajuda. Isso é demonstrar o amor de Cristo. Isso é tarefa difícil. É muito difícil. Eu não estou falando de algo aqui que é muito fácil, eu sou muito boa. Não, irmãos. Eu também tenho hora que é difícil para mim também. Tem muitas horas que às vezes a gente não consegue mesmo. Mas a gente precisa buscar melhorar nisso. Buscar, demonstrar, porque as pessoas vão perceber e elas serão transformadas automaticamente. Ao me perceberem, essas pessoas serão transformadas. Ao perceberem vocês, essas pessoas serão transformadas. Se você usou palavras ou não. Se necessário, use palavras, porque existem casos que a gente tem que usar. Mas, se não, a sua vida vai falar muito melhor do que você. O nosso comportamento, o tempo todo a gente é observado, por quem a gente menos imagina. Mas a nossa forma de tratar as pessoas, isso é muito importante. Às vezes a gente faz uma obra social incrível, mas não dá um bom dia para o porteiro que passa por a gente. E aí? Tudo isso é viver o reino de Cristo. Tudo isso. Nós que somos jovens, tem aquela pessoa de mais idade, cara, essa pessoa tem tanto para ensinar pra gente. Mas tem tanto para ensinar pra gente. Para ouvir às vezes. Olha para essa pessoa, porque às vezes as pessoas de idade, ninguém nem olha mais para ela, acha que, isso aí já deu o que tinha que dar. Não. A gente tem tudo o que aprender com essas pessoas. Então ouça, abraça. Eu tenho um amigo que o nome dele é Bernardo. Quantos anos tem seu Bernardo? 80 e pouco, mas ele é meu amigo mesmo. A gente se encontra na igreja, ele conta a semana dele pra mim, eu conto a minha pra ele. E cara, é uma amizade incrível que eu tenho. Experimenta fazer isso. A experiência é boa. Isso é viver o reino de Cristo. O que isso tem a ver com missões? Tudo. Tudo a ver com missões. A gente está percebendo as pessoas. A gente está crescendo. A gente está construindo alguém melhor para o reino de Cristo. Eu posso ser alguém melhor para o reino. Me construindo uma pessoa melhor para o reino. E eu vou ser usada nas áreas que eu menos imagino. De repente alguém se sente tão desprezado e essa pessoa começa a se sentir importante. E ela começa a lembrar do amor de Deus, porque esse amor está sendo demonstrado através da minha e da sua vida. E isso também é viver o reino de Cristo. Os lugares que eu vou são transformados. Se eu sou um missionário, se eu sou um coparticipante da missão de Jesus Cristo de anunciar o Evangelho, onde eu passo, alguma coisa vai ser transformada naquele lugar. Onde eu passo, eu não sei o que vai ser transformado e de repente nem você vai saber o que. A gente passou por um lugar, foi embora e a gente nunca vai descobrir, mas alguma coisa naquele lugar foi transformada pelo poder do Senhor, amém? Onde eu passo, aquele lugar é transformado. Eu falo muito da experiência do Maranhão, porque é a maior experiência missionária que eu tenho até hoje. Eu fiquei hospedada na casa de um casal, Enéas e Ana Luísa, um casal maravilhoso que hospedou eu e a outra missionária. Casados. E eu, solteira, nunca casei, a menina também não, e a gente foi hospedado lá. E quando a gente está na casa de alguém, durante um tempo, fiquei bastante tempo, a gente começa a perceber como é a vida. E a gente começou a perceber que aquele casal não estava muito entrelaçado no negócio ali, não. Ele só tratava ela com ignorância, ela também, e o negócio não estava dando certo. Um belo dia, tá eu e a Carol na cozinha, que é a outra menina que foi comigo em missão também, veio ele, ela já tinha ido dormir. Começou a desabafar, contar as coisas lá do casamento, começou a pedir aconselhamento. Falei, meu Deus,
que eu vou aconselhar esse homem, gente? Eu nunca casei, eu não sei. Mas ali a gente foi na palavra, a gente foi aconselhando e foi falando e foi falando. Resultado, no ano seguinte, quando a gente voltou, ela estava grávida, os dois praticamente em lua de mel, ele abria a porta para ela passar, mudou, aquela casa mudou, a vida deles mudou, tudo mudou. Eu não estou falando que foi graças a mim, não, mas onde a gente passa, a gente tem que deixar alguma coisa para ser transformado. Eles eram um casal que, assim, eles são um casal referência da cidade, né? E o acesso a eles era difícil, sabe? O acesso a eles era muito difícil. E eu e a Carol, a gente estava apegada aos meninos lá, tudo lameado, e eles queriam ficar perto da gente o dia inteiro. E onde a gente estava? Casa de Enéas e Ana Luísa. E onde que os meninos ficavam? Casa de Enéas e Ana Luísa. Então a vida deles mudou, gente, radicalmente. Daquele casal inatingível, porque eles são empresários assim na cidade. O casal inatingível, que só vivia brigando dentro de casa, se tornaram hoje os líderes desses meninos lá, sabe? Eles que trabalham com as crianças e Enéas coloca todo mundo dentro do carro, leva para um lado, leva para o outro. Mudou tudo ali. A gente não precisou ficar falando, sabe? Ah, vocês têm que fazer isso, vocês têm que tratar esses meninos desse jeito. Eles viram a gente, a forma como a gente tratava e começaram a tratar da mesma forma. E isso faz toda a diferença. Então, alguma coisa no lugar que eu passo precisa ser transformado. Isso não é forçado, isso é natural. Às vezes a gente nem vai descobrir o que é que mudou. A gente não vai saber, mas a sua presença ali vai deixar alguma coisa. Mas o que vai deixar? Vai deixar Jesus? Vai deixar a demonstração do amor de Cristo? Ou não? Vai deixar uma outra coisa? Aí que está o problema, o X da questão. Bom, vamos falar um pouquinho mais do texto base. O sofrimento que acompanhará a tarefa. Gente, esse eis-me aqui, ele é muito difícil. Falar eis-me aqui para o Senhor, eis-me aqui mesmo. A partir do momento que a gente diz, Senhor, eis-me aqui, ele fala, eu posso contar com aquela pessoa ali para o meu reino. Eu posso contar com você, onde quer que eu te coloque. E missão, a primeira coisa que, quando a gente fala em missão, a primeira palavra que vem, renúncia. Certo? Vou beber um copinho d'água. Primeira coisa que eu penso, renúncia. O que eu preciso deixar, Senhor, para a missão? Aí, se você pensar, para mim tá tranquilo. Já entendi a palavra de hoje, já entendi que eu não preciso ir para outro país, eu posso fazer missão onde eu estiver, então eu não preciso renunciar a nada. Tô de boa. A primeira coisa que a gente precisa renunciar é o nosso eu. Ninguém tá de boa. Ninguém escapa dessa. A primeira renúncia que a gente precisa fazer é do nosso eu. E essa é a renúncia mais difícil que a gente tem que fazer. E foi isso que eu aprendi nesses anos que o Senhor teve que tratar comigo. Porque eu falava, Senhor, eu não estou entendendo o que eu tenho que esperar. Eu não sou apegada a nada, eu já estou pronta para ir. Eu posso deixar a faculdade, eu não preciso trabalhar na minha área. Eu vivo como o Senhor quiser, com os recursos que o Senhor mandar. Eu abro mão de tudo. Eu vou, estou pronta. Caramba, o Senhor não entendeu ainda que eu estou pronta. E não estava, porque eu precisava renunciar ao meu eu. Eu precisava renunciar ao meu eu. E hoje eu entendo isso. E eu estou renunciando. Estou aprendendo ainda. Porque é difícil. Ninguém aprende a renunciar o eu de uma hora para outra. Não vou contar essa não. É difícil pra caramba. A gente sempre se emociona, né? Ah, eu posso renunciar minha vida por amor à missão. E isso emociona a gente. Quando a gente desapega, então, melhor ainda. Eu, como eu falei, eu estava no meu quarto período da faculdade. Eu tinha bons estágios. O lugar que eu sonhava chegar, eu já tinha conseguido. Eu comecei a estagiar no Clube de Regatas Vasco da Gama, que inclusive é o meu time de coração. E eu consegui. Que Deus liberte a vida de vocês. Amém. Amém, irmão. Com bom, com suave aí que os irmãos viveram. E eu comecei a estagiar ali. E era uma coisa que pra mim era inatingível. Sempre gostei muito de esporte, de futebol, então nem se fala. E eu consegui um estágio ali que eu ia trabalhar para sempre. Para sempre não sei, mas que eu ia trabalhar assim, o tempo que eu quisesse. Eu me tornei auxiliar do preparador físico do time feminino, estava ajudando ele, mas aquilo ali sugava todo o meu tempo. Aí teve um dia que o técnico que arrumou para mim me chamou e falou assim, Jéssica, ó, você vai ter que começar a viajar com o time, nos campeonatos e tudo mais. Aí eu, tá bom.
escolha. As coisas que eu fazia na igreja, minha obra, meu trabalho missionário, não teria mais tempo para isso. Eu poderia fazer missões ali no time do Vasco. Eu bem que podia ter me chamado para isso, né? Eu ia ficar feliz da vida. Mas não era isso que ele queria, não. Tinha as viagens do Maranhão para acontecer, tinha a igreja que eu tinha que servir, porque eu também sirvo na minha igreja local, ajudo lá com a juventude. E partiu de mim, eu precisei fazer essa escolha. Mal eu tinha começado a estagiar lá, eu chamei meus pais, porque eu sempre decidi tudo junto com eles. A gente funciona assim como equipe. Então eu chamei meus pais e falei, eu vou sair do Vasco. Porque se eu ficar no Vasco, eu vou acabar desanimando na igreja, eu vou acabar desanimando nos meus trabalhos, porque eu não vou ter tempo para isso. Eu vou ter que fazer uma escolha. E eu me senti o máximo com Deus quando eu fiz isso. Me senti o máximo com Deus. Tá vendo, Deus? Estou disposta a abandonar tudo. Você ainda não percebeu que eu estou pronta. Me senti o máximo com Deus. Falei, eu fiz a escolha. O Senhor me mostrou que se eu quisesse, eu conseguiria chegar onde eu queria. Eu abri mão, porque eu entendi o meu chamado na minha vida. Agora já pode me levar. E o Senhor falou, não está pronto ainda não. Tem um monte de coisa ainda. Eu precisei entender que eu precisava renunciar ao meu próprio eu. O Senhor precisava tratar comigo aqui dentro, independente do que eu estivesse fazendo ou não. E a gente precisa entender que a gente precisa servir com o mesmo fervor dentro da nossa igreja, ou numa base missionária, ou em outro país, ou em outra igreja. É o mesmo fervor, porque a gente está servindo o mesmo Deus. E vidas vão ser abençoadas da mesma forma. Quando eu cheguei aqui, hoje de manhã, os irmãos do louvor estavam aqui, estava um momento de louvor maravilhoso. Imagina se todos esses irmãos fossem para o campo missionário. O que ia ser da gente? Como que a gente ia ser abençoado com esse louvor de hoje? Amém. Então vocês estavam aqui sendo usados por Deus para abençoar a igreja, para preparar a igreja com o louvor, porque o louvor ele faz isso. Ele prepara os corações para receber a mensagem. Então se todo mundo for para o campo missionário, como é que vai ser com a igreja local? Esse aqui também é um campo missionário. Tem um monte de vida aqui, ó, que vai receber de Deus cada vez que alguém subir nesse altar, cada vez que alguém abraçar, ou quando passar lá pelo obreiro, também vai estar sendo usado ali por Deus. Então o mesmo fervor que eu quero servir em uma base missionária, ou sei lá, na minha igreja, eu preciso querer servir aqui também. É o mesmo fervor, é o mesmo amor, porque se trata de vidas. Não se trata do que eu esteja fazendo. Se trata de vidas. Se trata de que o Senhor quer salvar vidas. O Senhor quer usar a minha vida em prol do reino dele. E quando a gente entende isso, primeiro que é irresistível. A gente não consegue resistir quando o Senhor chama a gente. Primeira coisa que é irresistível. E segundo, que a gente quer estar disponível. A gente não coloca a condição. A gente não coloca, Senhor, mas o meu chamado é esse aqui. Então eu vou ficar sentada, plena, no meu banco, até o Senhor me colocar lá onde o Senhor quer. Você não está pronto, você nunca vai para lugar nenhum. Eu nunca vou para lugar nenhum. Se eu só quiser fazer aquilo ali. Sabe? É servir a Deus. Servir a Deus preparando o lanche, servir a Deus dando a palavra, servindo a Deus louvando, amém? Está participando aí. Está concordando. É servir. Porque Cristo, o tempo todo, ele serviu. O tempo todo ele serviu as pessoas. E nós precisamos servir e servir com fervor, servir com amor e estar satisfeito com aquilo que o Senhor deu a gente para fazer. Porque é naquilo ali que ele está contando com a gente. Então a gente precisa servir a Cristo. Queria pedir para os irmãos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler do 10 ao 18. O sofrimento que acompanhará a tarefa. 2 Coríntios 4, do 10 ao 18. Eu vou ler, amém? Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Irmãos, é bem forte esse texto, hein? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus, e nos apresentará convosco.
Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterna. Não se atentando, nós são eternos. Amém? Esse texto ele fala por si só, né? Não é sobre nós, irmãos. É sobre Ele. Nada é sobre nós mesmos. Quando a gente entende a nossa comissão, quando a gente entende aquilo que a gente tem que fazer, a gente entende que o sacrifício de Jesus também é nosso. A gente quer operar milagres como Jesus operou, a gente quer anunciar a salvação de Cristo, e a gente também precisa se sacrificar como Cristo se sacrificou. Para que outros possam viver, vale a pena entregar a nossa vida. Qual é a diferença do cara que está lá na Coreia do Norte, na igreja perseguida? Os irmãos conhecem a igreja perseguida bem, acredito eu, uma igreja missionária. E esse missionário é um super-herói por entregar a vida dele. Ele é tão crente como eu e você, tão ser humano quanto eu e você. Por que ele consegue se entregar como um mártir? Senhor, eu vou para lá e se alguém colocar uma arma na minha cabeça e falar, negue a Jesus ou morra, eu vou morrer, mas eu não vou negar a Cristo. E como a gente precisa fazer isso aqui? Existem muitas formas de negar a Jesus aqui, irmãos. Muitas formas de negar a Jesus. E muitas formas de se entregar como um mártir também. Então, o cara que morre lá na Coreia do Norte como um mártir, ele é um missionário, do mesmo jeito que se a gente morrer aqui com uma bala perdida, porque está fazendo a vontade de Deus, a gente também é um mártir. A gente está pregando a palavra, a gente está vivendo o reino. Então, se eu estou fora da minha zona de conforto, correndo risco, talvez, amém? Se eu estou perdoando o ladrão que me assalta e de repente me dá um tiro, mas se eu não estou perdoando, eu estou negando a Jesus. Eu estou falando que eu não posso morrer para que essa pessoa tenha o perdão de Cristo. Que morra ele. Então, por que a gente chora tanto quando a gente fica sabendo de um caso de um cristão perseguido que morre e a gente fica revoltadíssimo quando a gente tem que entregar a nossa vida? Porque a gente entende o que é o reino de Cristo, porque a gente entende o que é amar alguém. É se entregar, entregar a vida. Se entregar de peito aberto, irmãos, sem medo. Porque se for da vontade de Deus, nada vai nos acontecer. A gente vai voltar intacto. Mas se acontecer, amém. Amém. É se entregar pelo reino. É estar pronto, Senhor. Eu estou pronto para viver o teu reino. Eu estou pronto. Existem pessoas que precisam conhecer o amor de Cristo, o Evangelho de Cristo. E nós somos as pessoas que conhecemos o Evangelho de Cristo e o amor de Cristo. Então nós somos as pessoas que vamos apresentar o Evangelho de Cristo e o amor de Cristo às outras pessoas. E dar a vida pelo nosso irmão. Dar a vida por quem está do nosso lado. Se eu precisar dar a minha vida. E dar a vida não significa só morrer, não. É se dedicar. Às vezes a gente pensa que dar a vida é só morrer, né? Só se entregar para a morte. Não. Eu posso dar a minha vida me dedicando ao meu irmão. Eu posso entregar a minha vida se dedicando a um grupo de pessoas que o Senhor me mostrar. E eu estou entregando a minha vida. Eu estou vivendo o sacrifício de Jesus em mim. Porque eu estou dando a minha vida de peito aberto para a obra dele. Para o reino dele. Sabe? Mas... pequenas coisas. Hoje é um dia de descanso. Às vezes trabalhei a semana inteira. Estou cansado. Domingo de manhã... vou dormir um pouquinho, o pastor vai entender e vai mesmo, tudo bem, não tem nada de errado nisso não. Mas eu prefiro dar a vida pelo reino de Deus e estar aqui, amém? Amém. Todo mundo hoje preferiu dar a vida pelo reino, amém? Então dar a vida, viver o sacrifício de Jesus em nós é se dedicar, é dedicar a nossa vida, dedicar todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz é dedicado ao Senhor. A mínima coisa que a gente faça é dedicado ao Senhor. Dedique o seu tempo ao Senhor. Dedique as suas obras ao Senhor. Entrega a sua vida por Ele. Já vou acabar. O nosso papel não é convencer ninguém do pecado. Essa é uma tarefa do Espírito Santo. Então, não vamos nos preocupar
preocupar em convencer alguém do pecado. E mostrar, olha, seu pecado é esse, você tem que se convencer. Nosso papel é amar. Porque eu confio que o Espírito Santo pode convencer alguém do pecado. Eu confio que ele vai fazer o papel dele. Eu acho que ele não vai falhar. Eu acho que ele vai conseguir convencer. Ele me convence todos os dias. Então, meu único papel é o seguinte. Amigo, esse aqui é o Espírito Santo. Tá? Estou te apresentando a ele. Espírito Santo, agora é com você. E ele vai convencer aquele cara do pecado dele e vai transformar aquela vida para a honra e glória do Senhor. Mas o meu papel é mostrar, apresentar Jesus a essas pessoas. A vida sempre tem que prevalecer sobre a morte. Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Então o cristão ele nunca pode desejar a morte de alguém. Porque Jesus veio para trazer vida. Se Jesus veio para trazer vida, como que eu vou desejar a morte? Eu preciso desejar a vida, eu preciso apresentar a vida que é Jesus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, amém? Amém. Eu já estou terminando, mas eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos 16, a partir do versículo 25. Atos 16, a partir do versículo 25. Esse texto fala sobre Paulo e Silas, uma situação que eles estavam, bastante conhecida. E a gente precisa entender que quando a gente diz o eis-me aqui, o Senhor, Ele vai contar com a gente onde quer que a gente esteja. Às vezes uma situação que a gente foi colocado, foi o Senhor que nos colocou porque alguém precisa conhecer e ser liberto através da nossa vida naquele local. Então, Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando de repente aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu. Todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Nisso, o carcereiro acordou e viu todas as portas da prisão abertas, pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado. Sacou a espada e estava prestes a cometer suicídio, imaginando que seria morto de qualquer maneira. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Então o carcereiro pegou uma tocha e entrou. Trêmulo caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? E eles lhe responderam, deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus e você terá salvação e saberá o que é viver de verdade. E todos os da sua casa também. Irmãos, o que aconteceu? Paulo e Silas, eles estavam presos. E o que eles estavam fazendo enquanto estavam presos? Louvando ao Senhor. Então, de repente, a gente pensa assim, estou louvando ao Senhor em meio à dificuldade, porque o Senhor vai ver que eu estou permanecendo fiel, que eu não estou reclamando, e Ele vai me dar o livramento. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam louvando e, de repente, uma ventania, um terremoto, libertou ali. Eles poderiam fazer o quê? Sair correndo. Provisão de Deus. Ué, estou aqui louvando, estou aqui no meio do sofrimento, preso. Algema nos pés, já tinha sido açoitado na praça, em praça pública. Foram fiéis ao Senhor, não reclamaram em nenhum momento, estavam louvando, o Senhor enviou um terremoto para libertar Paulo e Silas. Foi isso? Não foi isso que aconteceu. No momento que teve o terremoto, Paulo e Silas entenderam que não era sobre eles, não era sobre o sofrimento deles, porque eles estavam sofrendo naquele lugar porque o Senhor permitiu que eles estivessem ali. Se eles tivessem fugido, o carcereiro teria se suicidado. Mas eles não fugiram. Eles foram lá e pregaram para o carcereiro. Então, de repente, se você está numa situação de sofrimento, é porque o Senhor quer usar a tua vida para falar com alguém. E eles levaram vida para aquele carcereiro. Foi salvo não só o carcereiro, como toda a casa dele. Então, não importa, eles estavam na prisão. Eles estavam presos. Mas o Senhor usou a vida deles para salvar alguém. Não era sobre Paulo e Silas estarem presos ou não. O Senhor poderia dar, e depois foi melhor, porque Paulo disse, olha, eles prenderam a gente aqui injustamente, prenderam em praça pública, eu quero que venha aqui pessoalmente, peçam perdão e liberte. Isso aconteceu. Eles foram libertos, não saíram fugidos não. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes a gente está numa situação, parece que a gente está numa prisão mesmo, sofrendo, abandonado, machucado e ferido. Mas a gente lembra que a gente um dia disse, eis-me aqui o Senhor, e essa situação de sofrimento que a gente está, pode servir de testemunho para alguém. A
situação de sofrimento que a gente está passando pode libertar a vida de alguém. Porque existem pessoas que precisam de resposta. Nós já temos a resposta. Então, se você está passando por uma situação de sofrimento, confia que o Senhor ele pode te usar para, através do que você está passando, outras pessoas conheçam a Ele. Porque existem pessoas que estão a ponto de desistir, assim como esse carcereiro, a ponto de querer tirar a própria vida, de se suicidar, de desacreditar. Agora acabou para mim. Mas você não enxerga só o seu sofrimento. Você enxerga o sofrimento dele também. E ele está lá precisando de resposta. Então, eu vou até ele, eu dou a resposta, porque eu sou a resposta, amém? Mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor pode me usar para transformar a vida de alguém, para libertar a vida de alguém. Porque isso é viver o reino de Deus. Nós temos a resposta. Existem muitas pessoas precisando de resposta. O mundo precisa de resposta. Então, se você está sofrendo, assim como Paulo e Silas naquele momento, louve o Senhor. Confia no Senhor e acredite que o seu sofrimento pode servir de testemunho, pode servir para libertar outras vidas, porque você tem a Cristo, você tem o Espírito Santo do seu lado, você tem o Senhor do seu lado. Ele se ama, Ele se importa com o que você passa e Ele vai te dar o livramento, Ele vai te libertar. E melhor do que isso, você vai usar para a honra e glória do nome dEle. Outras pessoas vão ser livres junto com você, amém? O Senhor transforma as nossas grandes tragédias em grandes testemunhos. É para isso que Ele quer nos usar. Então não vamos nos preocupar só com o que a gente está passando. Senhor, me ajuda. Senhor, me livra disso. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, não, faça essa oração. Senhor, usa o que eu estou passando para outras pessoas serem abençoadas também. Usa o que eu estou passando como testemunho, porque você só vai conseguir se colocar no lugar de alguém se você passou pelo mesmo daquela pessoa. Então, às vezes, o que você está passando vai servir para alguém que vai passar por isso também. E você vai poder demonstrar o amor de Cristo através disso, amém? A missão que transforma consiste na aceitação de reproduzir em vida o sacrifício de Jesus em nós. Essa é a conclusão. A missão que transforma é eu aceitar reproduzir o sacrifício de Jesus todos os dias na minha vida. Essa é a missão que transforma. É a missão que me transforma. É a missão que transforma os que passam por mim. É a missão que transforma os lugares que eu vou. É a missão que salva, que anuncia a salvação de Cristo como coparticipantes, como missionários. Todos nós somos missionários. Todos nós somos coparticipantes da missão de salvar, que foi de Jesus. E todos nós podemos pregar através de algum campo missionário, porque todo coração sem Deus é um campo missionário. Seja um país que o Senhor te direcionar, seja onde você estiver, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Amém? E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa manhã. Muito obrigada. Deus abençoe. Fotos para passar para o meu trabalho, para vocês conhecerem. Dá tempo? Tá bom, eu vou descer que é para poder ouvir. Ali é um trabalho na Meca, foi no Paraguai. A gente estudou um pouquinho sobre o mundo muçulmano. Essa foi a equipe missionária que foi lá, pode passar. Lá a gente não podia ficar com o cabelo à mostra. Então, todas as mulheres precisavam estar, assim, com o cabelo guardadinho. Pode passar. Isso é na Argentina. Pode passar. Essa foi a igreja da Argentina que a gente ajudou lá no trabalho missionário. E a gente ficou servindo nessa igreja. Pode passar. Isso foi Cidade del Leste, do Paraguai. Quem conhece Cidade del Leste? Gente, é um desespero aquilo lá. Pode passar. Isso é na tribo indígena Sapucaia, aqui no Rio, em Angra dos Reis. Inclusive, eu vou deixar aqui aberto o convite aos irmãos. A nossa próxima ida, não sei se é setembro ou outubro. Se os irmãos quiserem, podem ir também, para estar conhecendo o trabalho indígena. Ou, se alguém quiser ir, se o pastor assim concordar, quiser conversar comigo depois, a gente entra em contato, vê um jeitinho para vocês estarem indo com a gente passa o dia lá. Acredito que para vocês seja até mais fácil, por ser mais perto. Podem conhecer como é esse trabalho missionário. A gente leva ação social, inclusive se tiverem profissionais aqui
corte de cabelo, dentista, professores, enfim. A gente leva isso aos indígenas, eles não têm acesso a nada disso. Sou eu aplicando flúor numa índia. Pode passar. Isso é um trabalho de palhaçaria que eu faço nos hospitais, aqui no Rio mesmo. Essas índias são minhas amigas lá da tribo Sapucai. A gente precisa estabelecer um relacionamento com eles, não adianta só por alto, tem que estabelecer amizade mesmo. Pode passar. Isso é na minha igreja. Eu quero mostrar o trabalho com surdos. Da outra vez eu falei bem aprofundado sobre isso. O trabalho com deficientes e com surdos. Pode passar. De novo na aldeia. Também é na aldeia indígena, Sapucai. Eles vivem lá, irmão, sem ajuda nenhuma do governo. Pode passar, esse é um trabalho de palhaçaria nos hospitais. A gente leva um pouco de alegria para essas pessoas que estão em momentos difíceis, oração. Essa é a Jamile, uma índia. Isso também é do Paraguai. Um trabalho muçulmano que a gente fez. Isso são os surdos dançando. Um trabalho que tem de inclusão. Falei bastante sobre inclusão aqui no ano passado. Isso é um surdo também. Eles dançam pra caramba. Esse é o Bruno, ele está pregando. É um surdo que estuda missiologia, teologia. Tem o sonho também de ser missionário. Valentine também é uma surda que trabalha ativamente na igreja. Esse é todo o Ministério de Surdos, intérpretes, o MSA. Jefferson dançando, ele dança hip hop. É um trabalho que a gente faz, são equipe de surdos. Isso é no Maranhão. Quando eu estive durante um tempo no Maranhão, a gente fazia visitas a casas que são mais distantes. Foi uma família que a gente visitou no Maranhão. Pode passar. Isso também é no Maranhão. Pode passar. No Maranhão também, trabalho com a juventude lá. A gente usa, no campo a gente usa tudo que a gente sabe fazer. Tudo que vocês possam imaginar. Esse aí a gente dá, né, as refeições durante todo o dia. Olha a quantidade de crianças que vão para lá. Então todo dia a gente tem que fazer comida lá para esse povo. Café da manhã, almoço e janta. Ficam tudo lá na varandada. Isso também é lá no Maranhão. Isso aí foi um coronel dos bombeiros que foi dar um curso a eles lá. E a gente conseguiu levar ele lá. Eles ficam lá o dia inteiro com a gente, então a gente vai arrumando coisa para fazer. Refeição também. Eu e outro missionário, dando a palavra. Isso aqui já é em São Gonçalo, a comunidade do Mundel. Ação social que a gente fez. É uma comunidade, a gente levou estética, pessoas para fazer sobrancelha, para cortar cabelo. Levamos a equipe de teatro para fazer a peça com as crianças. Isso é uma advogada que foi para atender o povo lá da comunidade, uma comunidade dominada pelo tráfico também. Atendimento social para a comunidade. A quantidade de crianças que se converteram, que aceitaram Jesus pra gente. Levamos barraquinho de pipoca, refrigerante. Foi um dia inteiro de ação social lá. São crianças que vivem ativamente no tráfico, não vivem como crianças, não são tratadas como crianças e através desse dia voltaram, pegaram um pouquinho de volta a essência, pode passar, da infância, corte de cabelo também. Isso é no Paraguai, no Movimento Sem Terra que a gente ficou levando para eles um pouquinho da palavra de Deus, né? Eles vivem nesse ambiente. A gente fazia visitas nas casas. Esse é o missionário Silvio, lá da igreja, responsável por esse trabalho. Tudo isso é lá no Movimento Sem Terra. São bastante carentes. Esse homem de boné branco é o que eu falei, que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Como vocês podem ver, já estava anoitecendo e a gente lá com ele. No Paraguai é muito curioso, a desigualdade social é muito grande. De um lado, você tem pobreza ao extremo e do outro, riqueza ao extremo.
Não existe um meio termo, né? Como é aqui no nosso país. Lá é um extremo ou outro. Então as igrejas, por serem ricas, não são tão envolvidas com missões, não são muito envolvidas com a parte pobre assim, do país. Essa foi uma igreja que a gente visitou lá no Paraguai. Esse também foi lá no Paraguai, trabalho feito com crianças.